palavra de Deus? Coloque a mão sobre essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor tome a direção, meu Pai, e fala ao coração do teu povo aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Que tudo que for dito seja dirigido pelo teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Eu posso pedir uma coisa, igreja? Há muito tempo eu não peço isso. E talvez por eu não pedir há muito tempo, talvez muitas pessoas não entendem. Na hora da palavra, o importante é você prestar atenção. Quem está compreendendo? Você fica magoado, pastor, falar isso? Prestar atenção. Porque uma pessoa só consegue praticar alguma coisa que ela entenda. Se ela não entender a palavra, ela sai da igreja sem direção. É verdade ou não é? Então não conversa não, por favor. Amém? Não conversa não. Presta atenção na palavra. Se você crê que é Deus que vai falar. Não é verdade? Não é justo isso? Porque veja bem, você já prestou atenção quando o pastor está pregando, uma pessoa levanta, fica andando, tira até a concentração do próprio pastor, imagina do povo, sim ou não? Então, vamos respeitar a Deus mais nisso, amém, igreja? Vai ficar chateado comigo não, né? Mas eu ia falar de qualquer forma, ainda que você ficar chateado. Porque é justo isso, é verdade ou não é? Porque a pessoa quer ouvir a palavra para poder praticar, sim ou não? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá então. Paulo e Silas açoitados e o quê? E presos. Vendo seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, a presença de quem? Das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam cantando louvores. E Deus, é isso mesmo? A Deus, aliás. E os demais companheiros de prisão, o que, gente? Escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esses homens de Deus, que buscavam a Deus, quantas vezes você já ouviu aqui na igreja: se apegue com Deus, viva de acordo com a vontade de Deus, se fortalece? Muitas vezes, é verdade ou não é? Alguém pode confirmar isso? Olha que benção. Porque todas as vezes que você vai na igreja, a gente leva você em primeiro lugar a se entregar a Deus, é verdade ou não é? Viver uma vida de acordo com a vontade desse Deus. É isso que tem que permanecer sendo a prioridade. Paulo e Silas, eles eram pregadores, mas o pregador também tem que entender isso, tem ou não tem? O pregador também não tem que viver para Deus? Não tem que andar de acordo com a vontade de Deus? Então, eles andavam, e andavam como nunca. Buscavam a Deus de todo o coração. Se fortaleciam em todo o tempo. Com certeza eu estava no templo orando, buscando, se fortalecendo, jejuando. Porque a perseguição também era grande. Imagina, esses homens foram presos. A Bíblia está dizendo que eles foram açoitados em praça pública,
na frente de todos e de todas o quê? Autoridades. Olha aí, de todas as autoridades. E o que eles fizeram para ser presos? O que eles fizeram para ser presos? Assim, de crime? Nada. Na verdade, eles foram presos o quê? Injustamente. Mas, porque eles estavam fortalecidos espiritualmente, é por isso aí a Bíblia ensina, que ele diz assim, ó: aí outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que busca e o que não busca. Muitos pensam que a diferença se dá só na vida material. Está errado. É verdade ou não é? Não. Irmão, também pode ser, dependendo se a pessoa age a fé. É verdade ou não é? Se a pessoa é dizimista, ela busca a Deus, é dizimista fiel, é ofertante fiel, com certeza a vida dela dá um destaque perto da vida daqueles que não fazem. Mas o que eu estou dizendo não é materialmente. Mas muitos acham que a diferença seria material. Eu vou buscar a Deus porque eu vou ter uma casa melhor do que aquele que não busca. Eu vou buscar a Deus porque eu vou ter um salário melhor do que aquele que não busca. É um pensamento errado. Quem está compreendendo, igreja? Quando ele disse, e vereis outra vez a diferença, é nessa hora aqui. Por exemplo, Paulo e Silas buscavam a Deus de todo o coração. Eles adoravam a Deus. Pelo contrário, eles estavam tão firmes espiritualmente, que quando eles passavam tribulações, principalmente por causa do nome de Cristo, ao invés de ficar tristes, eles se alegravam. Está compreendendo isso ou não? Começa a entender o coração desses homens para Deus. É verdade ou não é? Porque se uma pessoa nos dias de hoje, espero que seja o mínimo que aconteça isso aqui, mas nos dias de hoje acontece muito disso também. Se uma pessoa ora a Deus e é determinado algo e não acontece, pelo menos na hora que ela deseja, muitos já começam a murmurar, reclamar de Deus. É verdade ou não é? Já começam a falar que Deus não é com ela. Se coloca na situação desses homens. Eles tiveram vitórias, amém, gente? Mas naquele momento eles estavam sendo o quê? Qual a palavra certa? Alguém falou aí? Injustiçados. E eles só praticavam o bem, estavam bem com Deus, tinham salvação. Eles praticavam tudo aquilo que a gente prega aqui para praticar, amém? Ou seja, eles estavam fortalecidos. Eles foram colocados em praça pública. Você sabia que até uma diferença? A pessoa ser açoitado lá em off, na prisão, e a pessoa ser açoitado, como diz naquela época, em praça pública. Entende como é que é? Olha só. E na frente das autoridades, todo mundo olhando. Foram tratados como criminosos. Foram colocados, aqui está falando, mandou ele colocar lá no cárcere do fundo, não é isso? É assim mesmo que está escrito aí? Cárcere do fundo de baixo lá. Com total segurança foi dado. Parecia tudo estar acabado, é verdade ou não é? Não dá impressão? Não é verdade, igreja? Poxa, então quer dizer que eles estavam pregando Jesus e passaram por isso? Ué, mas quando a gente entrega a vida para Deus, o diabo não se levanta? Eu não sei se você vai lembrar, esses dias eu preguei, acho que Lucas 18, que fala a respeito de Bartimeu. Você lembra disso daí? Do cego lá em mendigo? Quem lembra dessa mensagem? Lembra disso daí? Ninguém dava nada para Bartimeu, sim ou não? Quando ele teve consciência, ouviu falar de Cristo, ele começou a clamar a Cristo. O diabo logo se alarmou e enviou pessoas para tentar pará-lo. Está vendo como é que é? Ele não parou, venceu. Quem está compreendendo? Se você firmar um compromisso com o teu Deus, você não vai parar de buscá-lo, então também você vai vencer. Você vai vencer os obstáculos, vai vencer as batalhas, os gigantes, as muralhas, etc e tal. Porque o cristão, ele só tem vitória, amém, gente? Acontece de, às vezes, antes de receber uma vitória, ter que lutar. Mas isso já faz parte também, é verdade ou não é? Jesus, ele disse assim, ó, eu não vim aqui para trazer rosa, não foi isso? Mais ou menos isso, ele falou, eu vim aqui para trazer o quê? Espada, porque ele já estava nos orientando que a nossa vida seria uma luta.
Está compreendendo? E eles estavam dispostos a isso. Só que eles estavam sendo o que mesmo que o pessoal ali falou? Injustiçado. Muitos aqui também vivem situações de injustiça. Está compreendendo isso ou não? E por isso você deve abandonar o teu Deus, deixar de buscá-lo, murmurar com ele, falar que ele não é contigo. Será que um Deus que deu o próprio Filho na cruz é capaz de nos abandonar? Não é. A verdade é que é a gente que vira as costas para ele. Então, aqui mostra que esses homens estavam sendo injustiçados. Lá no cárcere, no meio daqueles homens que estavam lá porque fizeram alguma coisa errada, eles poderiam estar falando: poxa, eu busco a Deus, e eu parei aqui, que não sei o que, é verdade, não é? Que seria um grande mau testemunho, sim ou não? Mas eles tinham Deus na vida deles. Eles foram presos, e aqui a Bíblia diz que por volta da meia-noite, ao invés de chorar, de reclamar, que estavam orando, eles começaram a fazer o quê? Não é só orar não, está falando que ali? Você viu? Louvar a Deus, adorar a Deus. Imagina que situação. Isso daí tem que ser uma lição para nós nos dias de hoje, sim ou não? Esses homens estavam passando um momento difícil. Fala aqui, qualquer um de nós aqui está passando pior do que eles? Não. Além de ser açoitado, para todo mundo ver em praça pública, estavam presos injustamente. E ainda tiveram força do que, gente? Que vocês falaram aí? Participa aí, irmãozinho. De louvar e adorar a Deus. Rapaz, é admirável a entrega desses homens, sim ou não? Se a gente começar a olhar muito, a gente vai perceber que a gente não busca quase nada. É verdade ou não é? Tem que assumir, tem ou não tem, gente? Se a gente começar a pegar... Você já leu na Bíblia o quanto aquele povo era abençoado? A Bíblia diz que esse povo dessa época dos apóstolos, dos discípulos aí, eles eram tão abençoados que eles pegavam as ofertas, traziam e colocavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e depois eles tinham o dobro para dar, de tão abençoados que eles eram. Mas pastor, eu também dou oferta. Só que o coração daquele povo é admirável diante de Deus. Entende como é que é? Era admirável. O povo era voltado mesmo para Deus. Estavam dispostos a até pagar um alto preço, ser açoitado mesmo, de verdade. Não é como a gente diz para você hoje, que hoje muitas coisas da Bíblia a gente tem que explicar para você, espiritualmente falando, é verdade ou não é? Mas essas coisas que aconteceram, foi literalmente isso que aconteceu. Espiritualmente não, na carne mesmo, foi chicoteado, foi pisado, foi humilhado, foi parar no cárcere. E ao invés de reclamar, adoravam a Deus, começavam a louvar, adorar. E a Bíblia destaca que os outros que estavam presos apenas estavam o quê? Escutando. Imagina só a força que eles tinham para buscar a Deus. Imagine se a gente procurar ter essa força, esse compromisso com Deus. Entende como é que é? Esse compromisso com Deus. Se a gente criar no nosso coração uma entrega de verdade a esse Deus, se a gente se lançar nos braços do Senhor Jesus e estar disposto a fazer a vontade dele, não importa o que a gente venha sofrer por causa do nome de Cristo, posteriormente a vitória será muito grande. Com certeza não terá nenhum necessitado no nosso meio, e com certeza a tua família será beneficiada por causa da tua fé e por causa da tua entrega. Amém, gente? Poxa, a vida é admirável. Eu nem comecei a pregação direito ainda não. Mas se você conseguir compreender isso, o amor, eles falavam: Senhor, eu te amo. Mas tudo isso era provado na prática da vida. Está compreendendo ou não? Porque falar para Deus que ama é fácil, sim ou não?
O negócio depois é provar. É verdade ou não é? Existem homens e mulheres que diz assim a respeito do seu companheiro: eu te amo, fulano, eu te amo. Tem homem que fala assim: meu bem, eu te amo. Aí quando vai ver, tá batendo na mulher. Falar que ama é fácil, mas depois bate na mulher. É verdade ou não é? Uma covardia danada, não sei não. Aí bate na mulher. Agora, e para essa mulher acreditar que ama? Está compreendendo isso ou não? Fica difícil, é verdade ou não é? Eu te amo, fulano, mas trai. Fica difícil de acreditar que ama de verdade. É verdade ou não é? Aí, presta bem atenção, eles também clamavam. A gente daqui a pouco vai buscar Deus e nós vamos falar para Deus de todo o nosso coração. Acredito nisso. Senhor, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é a razão da minha existência, da minha vida. Mas quando a gente faz isso, pode ter certeza que depois nós vamos ter que provar. Mas não é provar para Deus, porque quando a gente fala, Deus já conhece o nosso coração. Nós temos que provar para nós mesmos que o que sai da nossa boca é verdade mesmo. Entende como é que é? Nós temos que provar para nós mesmos. Quando eu digo, Senhor, eu te amo, depois vai vir a prova de fogo, a Bíblia diz. E será que mediante a prova de fogo eu vou ainda permanecer amando a Deus? Ou eu vou começar a querer destruir o nome de Deus? É verdade ou não é? Então, é admirável a entrega desses homens a Deus. É muito admirável. Com toda a situação, eles não só buscavam a Deus, como eles propagavam o evangelho para as pessoas. Olha só. E pagando um preço por aquilo que não fez. E à meia-noite a Bíblia diz que aconteceu o que, gente? Hein, igreja? À meia-noite? Não. Por volta da meia-noite que está escrito aí, Paulo e Silas oraram e louvavam a Deus. Rapaz, nós temos que buscar isso em Deus, amém? Imagine, daqui a pouco você vai ver a conclusão da palavra, você vai entender o porquê tudo isso. Imagine você tendo forças. Digamos que você, amanhã, você vai resolver uma situação, uma causa, por exemplo, na justiça, ou talvez você tenha uma causa marcada aí. E no momento lá você recebe uma resposta negativa. Aí ao invés de chorar, de murmurar, de brigar com Deus, isso, aquilo outro, você vem para a igreja e fala: Senhor, eu te amo. Aí você volta posteriormente e sai com a vitória do fórum. Se a gente pudesse aprender, não, a gente tem que aprender isso, a gente tem que viver isso. Amém? Porque se a gente tiver atitudes dessa forma, muitos perdem bênçãos por causa da tribulação. Porque ao invés de adorarem a Deus, reclamam com Deus, falam que Deus não é comigo. E isso é um grande pecado, amém, gente? Porque eu estava vendo aqui testemunho de uma senhora, por exemplo. A mulher pegou e falou assim: pastor, eu já dei há tempos a toalhinha para o meu filho. Ontem ele resolveu colocar a toalhinha na carteira. Ontem ele resolveu. E teve um acidente lá, tal. Parece que foi um pássaro. O que foi, um animal que bateu no... Foi um pássaro, né? Eu na minha mente, a senhora tinha falado, eu estava pensando aqui, era um bicho. Eu falei, pronto, aí. Mas foi um pássaro que estilhaçou. Normalmente pede controle, né? Sangue de Cristo. Olha aí. Como que um Deus que, no caso da nossa irmã, no nosso caso, que quantos casos de levamento não deve ter no meio da igreja, assim ou não? Como que um Deus que... Você acha coincidência isso? No dia que o diabo preparou talvez a morte dele, ele colocar a toalhinha abençoada no bolso e receber livramento. E talvez o filho nem vem buscar Deus, que parece que a senhora falou que ele não acredita. Agora ele acredita, eu tenho certeza. Mas não acreditava em nada, não buscava Deus. Foi salvo pela fé da mãe. Amém, gente? Se um Deus não esqueceu do filho dela, e é ela que busca a Deus, não é ele, vai se esquecer da gente? Então,
Coloca no teu coração uma coisa, que se você adorar a Deus, não importam as circunstâncias. Não tem um hino assim? Cadê o músico? Não tem um hino assim? Adorar a Deus não importa a circunstância. O que ele quer dizer com isso daí? Se a tua vida está uma bênção, você deve adorar a Deus com a alma. Mas é fácil, sim ou não? Casamento está uma bênção. Eu quero comprar isso, eu tenho dinheiro. Eu nem preciso ir no médico porque eu não estou sentindo nada, estou bem na minha saúde, só vou no médico para fazer exame de rotina. A minha vida está uma bênção, é tão fácil adorar a Deus, sim ou não? E tomara que fique assim a tua vida e você sempre permaneça adorando a Deus. Mas vamos falar com sinceridade, abrindo o jogo direitinho. A nossa vida sempre é assim? Sempre é assim? Sempre é um mar de rosa? Todo dia você está numa banheira de hidromassagem com leite e rosa? É ruim. O ser humano, a gente passa por tribulação, passa ou não passa? Se você não procurar problema, eles mesmo vêm até você, é verdade ou não é? Então a gente vai passar por tribulação, não tem jeito. Nós vamos passar por um momento difícil, tribulação, isso faz parte da vida do ser humano. Não é da vida do crente, é na vida do ser humano. Tribulação, problemas. Problemas. Quem é o que um dia não acordou mal dando patada em Deus e o mundo? É um problema isso. Verdade ou não é? Mas olha só, se a gente aprender a adorar a Deus, a cadeia que nos aprisionava é quebrada. Amém, gente? Porque fala que eles começaram a adorar, e o que aconteceu com a prisão lá? De repente teve um terremoto. E os cárceres se abriram, inclusive as cadeias. Hoje usa algema antes de entrar na prisão, né? Naquela época eles eram amarrados, sabia disso? E muitos eram amarrados. Eles tinham espaço para andar dentro dali onde eles ficavam do cárcere, mas eles eram amarrados. E até essas cadeias aí se abriram, a Bíblia diz. Poderia ser um sinal, foge daí. Mas você sabia que até quando você passa por tribulação, Deus faz um propósito na sua vida através disso? Você sabia? Que até quando você está passando um momento de tribulação, Deus pode usar esse momento de tribulação para te honrar, ou para salvar a tua família, ou para te usar para algum propósito dele. Você quer ver? Olha só, veja bem, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia fazer o que, gente? Supondo que os presos tivessem o que? Humanamente falando, se de repente tem um terremoto e abre, não tem mais Carandiru, né? Como que chama? Não tem um presídio aqui? Aqui em Bragança tem presídio? Como? Tá, um presídio, Hortolândia. Não tem um presídio lá em Hortolândia? Digamos que tem um terremoto ali naquela área e abre todas as portas da cadeia. E o carcereiro está dormindo. Quando ele acordar, o que ele encontra lá dentro? Nos dias de hoje, até eles acordando, fazendo vigia, com um fuzil em cima do prédio, andando para lá e para cá, eles conseguem fugir. Imagina se abrir e tiver tudo livre. Esse carcereiro do dia de hoje ia ter que se matar mesmo, porque ele não ia dar banho não, ia fugir. Mas olha só, o homem já ia se suicidar, sabe por quê? Porque ele ia perder a vez. Se aqueles prisioneiros tivessem fugido, ele podia se matar porque ele ia morrer. E ele já ia pegando a espada para quê? Está escrito aí? Olha só, muitas das vezes você está passando por um momento de tribulação e você permanece fiel a Deus. Deus usa para transformar uma história na sua vida ou na vida de alguém usando você. Está compreendendo isso ou não? Porque esse homem ia para o inferno, sabia disso? Esse homem ia para o inferno, olha só. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal,
que todos estamos o quê? Ah não, ali ao contrário, né? Que todos aqui estamos, né? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Sabe o que eu fico imaginando? No momento de tribulação, a gente não reclamando, a gente não reclamando, simplesmente adorando a Deus. E Deus vai lá e muda aquela situação, quebra aquele cárcere que estava trazendo aquele problema. E os teus familiares em casa vendo aquilo e tendo a atitude que esse carcereiro teve, falando assim: o que eu faço para buscar o Deus que você tem? Hã? Olha que maravilha, não é? O que eu faço para buscar esse Deus que você tem? Imagina o teu filho que vive brigando com você, teu marido, tua esposa, parentes, pessoas que te conhecem, falando que não adianta buscar esse Deus, que não adianta, que não adianta, que não adianta. E de repente, por causa de uma situação, uma tribulação tua, eles vão começar a crer em Deus, vai falar: me leva para a igreja onde você vai, que eu quero buscar esse Deus seu. Imagine quantas famílias serão beneficiadas por causa da nossa entrega, por causa de ser fiel a Deus. Isso daqui é muito forte, sabia, gente? Isso daqui é muito forte. Paulo e Silas não fugiu não, e não deixou nenhum dos prisioneiros fugir. Olha só, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí é na hora de você ficou tanto tempo calado, às vezes, ouvindo palavras duras de um familiar, de uma pessoa. Nessa hora é o momento de você falar. Aí você fala assim também, ó. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Que maravilha. Hã? Deus está prometendo salvar só a gente? Deus está prometendo salvar você e a tua casa, se você for fiel a Ele, adorando, buscando. Só que também através de você salvar pessoas que nem faz parte da sua família. Imagina que maravilha é essa? Tudo por causa de uma atitude de se portar diferente diante de Deus. Esses homens, eles salvaram almas até dentro da prisão. A oferta deles salvou alma, sabia disso? Oferta de verdade. Porque quando você, por exemplo, dá uma oferta na casa de Deus, você faz a palavra de Deus chegar em alguém. Você também está salvando alma, sim ou não? A oferta de vida deles, a oferta que eles também levavam à casa de Deus, irmão, fez com que atingisse, porque só foi possível isso por causa da palavra, sim ou não? Por causa da fidelidade. Eu não sei se para você vai ser assim. Para mim, a vida desses homens aqui vai se tornar ainda mais uma grande lição. Está compreendendo ou não? Porque muitos enchem o peito e falam assim: eu já busco a Deus há 40 anos, mas vive reclamando, vive não acreditando em Deus. Mas se a gente crer como esses homens creram, nós vamos crescer muito, amém, gente? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado com todos os seus. Através desses homens, aquele carcereiro e aquela família dele foram todos batizados. Será que pode acontecer na sua família também? Será que pode acontecer na sua vida? Será que pode através de você acontecer no seu vizinho? Pode. E o melhor de tudo, você não vai nem precisar ficar apunhando ninguém. Eles vão ver e eles vão vir para pedir para buscar o teu Deus. Amém? Porque a tua vida será uma bênção.
Está compreendendo isso ou não, igreja? Tua vida será uma bênção. Será que aqueles presos se converteram também, gente? Eu acredito que sim, de todo o meu coração. Aí olha só. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido. Que Deus maravilhoso, não é? Mostrou uma situação material, mostrou uma situação de oferta, da entrega deles, mostrou uma situação de mudança, de salvar almas. Quando você se torna espiritualmente saudável, você entende isso que eu estou falando? Espiritualmente saudável, buscando a Deus de todo o coração, você ganha almas. Você sabia que você ganha almas às vezes sem a menos falar com ela? Porque elas vão ver a glória de Deus na tua vida, vão buscar o teu Deus também. Amém? Por isso que é muito importante, igreja, a gente se apegar a esse Deus, buscar a salvação, estar aos pés de Cristo. A Bíblia diz, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando você passar por uma tribulação, um problema, um momento difícil, ainda que pareça o fim, adore a Deus e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Adore a Deus, não reclama, não murmura, não queira brigar com Deus, com ninguém. Coloque o seu rosto no chão, ou levante seu rosto aos céus e adore, louve o teu Deus. E Ele vai exaltar a tua vida, amém? Olha só. Aí agora você vai ver a bênção. Ele mostrou uma situação espiritual, material primeiro, que envolveu a situação da oferta, etc e tal. Ele mostrou a situação espiritual de ganhar almas de muitas situações. Almas, provou que Deus pode salvar nossa casa através da gente. Provou que Deus pode salvar nossos vizinhos através da gente. Provou que através da nossa vida pode abençoar esse mundo, amém, gente? Só por uma atitude de sempre adorar e estar na mão de Deus. E quando você vive assim, você na tua vida, você pode exigir coisas, não de Deus. Porque precisa exigir alguma coisa de Deus? A gente não tem nem gabarito para isso, é verdade, né? A gente mal pode pedir a Deus só pela misericórdia, sei não, que somos errôneos. Mas quando a pessoa vive assim, Deus dá autoridade para ela determinar que as coisas aconteçam da forma que ela falar. Eu quero trabalhar naquela empresa, eu vou trabalhar porque Deus é comigo, e você vai lá e Deus abre a porta. Eu quero que o meu familiar se converta, ele vai vir na igreja que eu vou e pronto, acabou. E Deus traz o teu familiar aqui, na tua igreja. Amém? Pastor, eu preciso ser curado. Então tá, meu familiar está curado e pronto, acabou. Quando fazer o exame não vai ter mais nada. Ou se você ficar enfermo, não tem mais enfermidade, vai lá e faz o exame, não vai ter. Porque quando você busca a Deus dessa forma, Deus te dá autoridade de você receber a bênção de acordo com o desejo do teu coração. Amém? Vou provar isso para você na palavra. Veja só, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. É uma bênção ou não é? Fala que é bênção. Mas você sabia que o homem de Deus, a mulher de Deus não pode aceitar de qualquer forma? Não pode aceitar de qualquer forma. Você vai entender. Quando você busca a Deus, você faz a vontade de Deus, você tem certeza de salvação, o próprio Deus te dá autoridade de você receber para glorificar o nome dele. Não é as ocultas para que ninguém veja. Quem está compreendendo? Olha só, veja só. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Que vitória, hein? Muita vitória, sim ou não? Eu não sei se você entendeu. Resolve adorar a Deus?
Ou resolve fazer assim: o senhor não é comigo? Ou o senhor é, ou o senhor não é? Ou resolve adorar a Deus? Quando você estiver passando um momento de tribulação, adore o teu Deus, porque esse resultado também vai vir sobre a tua vida. Você sabia que o juiz pode ter determinado: não, você não ganhou a causa. Faz o teste. Quando você chegar em casa, ou se você puder vir na igreja, vem e adore o teu Deus. É capaz que dê um treco lá na cabeça do juiz, o juiz muda e manda ligar para você e fala: não, eu resolvi dar a vitória. Amém, gente? É. Porque isso daqui é muito forte. Só que olha só, o que eu estou falando de você receber da forma que você deseja. Versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas nos lançar fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Ah, você... não, eu vou te dar o seu emprego de volta. Não, agora eu quero meu emprego assim, ó. Então, ele não estava contente só com a liberdade. Ele falou assim: não foi injustiça que fizeram contra nós? Não foi injustiça, a situação se reverteu. Não foi injustiça que fizeram contra nós? Sem acusar formalmente, sem ter um processo formal, vocês nos açoitaram e nos colocaram na cadeia. Agora eu quero que eles mesmo venham aqui soltar a gente. Pode chamar lá o oficial de justiça, pode chamar lá o promotor, é eles que vão ter que soltar a gente. Você entendeu a questão da autoridade de você pedir? De você determinar? E tudo isso porque você vai vender tudo que tem e vai trazer na igreja. Amém, gente? Se alguém falou amém, está errado, viu? Tudo isso porque você adora o teu Deus, amém? Tudo isso porque você louva o teu Deus e entrega a vida para Ele. Só por causa disso. Aí olha só, gente, é forte. Os oficiais de justiça comunicaram aos pretores, aos promotores. E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, lhe pediram o quê? Sangue de Cristo. Onde que eu estava aqui? Que agora o negócio foi tão forte agora que eu até perdi o negócio. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. O povo da igreja estava lá esperando, apreensivo, né? Aí eles chegaram com a cabeça erguida, e a Bíblia diz que eles confortaram aqueles irmãos, falaram assim: ó, pode adorar que dá certo, amém, gente? Seja fiel a Deus em tudo, principalmente na sua vida, na sua adoração, como foi tocado o assunto aqui, nas suas ofertas, no seu dízimo. Até quando você oferta, você ganha almas, amém, gente? Quando você é fiel no seu dízimo, você ganha almas. E principalmente quando você adora o teu Senhor, você ganha almas que você nem imagina que ganhou. E Deus, Ele vai ser contigo, glória a Deus. Quem entendeu de todo o coração? Você entendeu mesmo, igreja? De todo o meu coração, o que fica passando por ele agora, e pedindo aqui internamente a Deus, é que todos possam praticar de verdade isso. Porque a tribulação pode durar 1 dia, 2 dias, mas ela não vai durar para sempre, porque Deus vai te dar vitória. Os perseguidores podem perseguir você 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eles não vão durar para sempre, porque Deus vai te dar a vitória. Você viu? Eles tiveram que pedir desculpas.
desculpa. Sabe por quê? Por causa do quê? Do que, gente? Hein, igreja? Por causa de quê que eles pediram desculpas? Hein? Abra sua Bíblia aí, em Atos 16, versículo 19. Vou pregar de novo, é a mesma palavra. Eles tiveram que pedir desculpa e soltar eles por causa do quê? Da sua, hein, gente? Adoração. Amém? Por causa da sua, adore a Deus e você vai ser feliz. Glória a Deus. Você quer a sua vida na mão de Deus, como a vida deles eram também? Fica de pé em nome de Jesus. Você entendeu a mensagem, igreja? A partir de hoje, quando você passar por um problema, uma situação difícil, adore a Deus. Dê mais valor quando o homem de Deus diz assim, ó, não falta no domingo, amém? Vem adorar a Deus. Sabe por quê? Quando você está forte, você vence qualquer batalha. Quando você está fraco, além de você sentir a queda, você tem que começar